Obrigado, padre. Vamos dar continuidade, então. Nós estamos no versículo 11, tá? E neste versículo 11, o apóstolo continua trabalhando o seu raciocínio e, neste sentido, depois de ter falado, o Senhor subiu e deu-nos os dons, ele vai especificar algumas categorias aqui de ministérios da igreja primitiva. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Então, Deus nos dá os dons mediante Cristo, e agora Paulo então faz aqui uma descrição, essa descrição de funções específicas, ou cargos, ou se quiserem ministérios, vai se assemelhar bastante ao que ele já havia trabalhado naquele capítulo maravilhoso da primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, que é justamente o capítulo onde ele fala a respeito do corpo místico de Cristo, né? A igreja como um corpo. Ele vai trabalhar lá no versículo 28 essas funções também, não é? Então é interessante. Agora, é claro que neste momento ele inclui algumas funções adicionais e não inclui algumas outras que estão lá em 1 Coríntios 12, 28. Mas Paulo está especificando aqui, portanto, cargos, ministérios, serviços na igreja primitiva. E essas funções, elas servem para quê? Elas têm a finalidade de fazer com que a obra de Deus avance no mundo. Olha que bonito isso. Não é à toa que Deus dá os dons, que Deus estabelece serviço dentro da igreja. E neste caso, é uma perspectiva missionária. Olha que dado importante. Os ministérios não são só para retroalimentar uma estrutura interna, mas tem a ver com um processo evangelizador. Por que não dizer na categoria que o Papa Francisco gosta de trazer, de uma igreja em saída? Então, neste sentido, Deus estabelece os ministérios a partir dos dons para que essa obra de Deus avance no mundo por meio da igreja. E aí então ele fala dos apóstolos. O termo apóstolo, vocês sabem, é um termo grego. Apóstolos, em grego, significa enviado. Então, se refere àqueles que são enviados por Cristo. São eles que têm a incumbência de falar, de agir com uma autoridade especial no seio da igreja. E eu não sei se você sabe, mas os apóstolos, ao longo da história, são os bispos, episcopos. Então, aqui, Paulo fala a respeito desse ministério dentro da igreja, desse serviço dentro da igreja. Ele também fala a respeito dos profetas. Na igreja primitiva havia esse ministério profético. São aqueles que são designados por Deus para falar em nome de Deus. E aí há toda uma dimensão carismática posta aqui, que ao longo do tempo foi se arrefecendo em termos de ministério constituído no seio da comunidade. Já é uma outra conversa bastante interessante sobre isso, mas não dá tempo, a gente vai avançar. Paulo fala a respeito dos tais evangelistas. Ele se refere àqueles que são proclamadores do evangelho, que chamam outras pessoas a viver de acordo com os padrões de Cristo. São os anunciadores, missionários, pregadores, evangelizadores, são chamados evangelistas. Nós temos os pastores, que vai se referir a todo o conjunto daqueles que têm a incumbência dentro da igreja de cuidar, de proteger. E neste sentido é interessante, por quê? Porque o termo pastor evoca toda uma dinâmica de cuidado.
toda uma dinâmica de alguém que deve refletir o Deus pastor. Isso é muito bonito. Na teologia bíblica, a gente observa Deus como pastor do seu povo Israel. Depois o rei, Messias, enviado por Deus dentro da teologia bíblica, é também tratado na categoria de pastoreio. É muito bonito tudo isso. E Jesus, ele vai assumir também essa categoria para si, como bom pastor. Ele mesmo vai falar a respeito disso no Evangelho de João, lá no capítulo 10, como nós todos já conhecemos, né? Eu sou o pastor que dá vida, o bom pastor é o que dá vida pelas ovelhas, tudo aquilo. E aí, então, nesse sentido, são aqueles que cuidam do rebanho, que cuidam das pessoas. Então, nesse caso, traduzindo para a atualidade, os presbíteros, os nossos padres, né? E assim por diante, tá bom? Há também os professores / mestres, que são aqueles que têm a incumbência de ensinar. Então, desde a igreja primitiva, existe o ministério do ensino. Nesse sentido aqui, nós podemos traçar um paralelo com os catequistas, com os formadores, não é? Então, desde a igreja primitiva. Então, Paulo está falando desses aí no seio da comunidade. Tendo trabalhado essa compreensão, nós avançamos para os versículos 12 até o 16. E nesse momento, que ele falou a respeito do Senhor que subiu, ó o raciocínio que ele está fazendo. O Senhor subiu, derramou seus dons, constituiu ministérios, serviços dentro do corpo místico de Cristo. Agora ele vai trabalhar a noção de que os dons, eles unem e ao mesmo tempo amadurecem o corpo. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse sentido, Paulo vai trabalhar nesses versículos subsequentes. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais rápida aqui, tá? Aí estamos no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa linda. Então, todos esses dons têm finalidade: aperfeiçoar os santos. Que coisa maravilhosa. Aqui eu quero trabalhar rapidamente com vocês a expressão santos. Dentro da igreja primitiva, todo cristão é chamado de santo. Porque a compreensão é a seguinte: todos são remidos pelo sangue do Cordeiro, são santos, foram santificados. Então aqui santos, todos nós, certo? Olha que coisa linda, né? O problema é se a gente vive aquilo que nós já somos. Esse é o ponto, tá? Mas então, santos são todos nós. Os dons, os ministérios, os serviços desenvolvidos devem aperfeiçoar a cada um de nós. Então, eu, por exemplo, tenho um ministério de mestre aqui de ensino. Eu devo usar o meu ministério em vista de aperfeiçoar vocês. Aqueles que são os pastores devem aperfeiçoar os membros do corpo. Olha que bonito isso. A pergunta é se a gente está fazendo isso. O horizonte está colocado, tá? E aí ele continua nesse sentido, olha só. Para o desempenho do seu serviço, ou seja, eu formo vocês para que vocês desempenhem também um serviço. Eu formo vocês não para que vocês fiquem no banco da igreja e simples e puramente não sirvam em nada, mas para que vocês também possam exercer a missão. E aí eu gosto muito de uma metáfora
que é a seguinte: a igreja é o vestiário num jogo de futebol. Vamos explicar isso? Vocês sabem que o time de Jesus é o Corinthians. Não vou... Multiplicou os peixes e comeu. São Paulo falou 13 vezes: Deus é fiel. Jesus expulsou os demônios e jogou nos porcos. Então não quero falar nada, é Corinthians. O que acontece? Atenção, quando o jogo vai iniciar, a preparação para o jogo se dá dentro do vestiário. Lá na frente vai o técnico, estabelece a estratégia, diz: olha, você corre pela direita, você faz isso aqui do lado da esquerda, você fica aqui atrás na zaga, o meio-campo vai ser assim. Ele dá as instruções, mas o jogo se dá no campo, não no vestiário. Escuta bem. Aí os jogadores jogam, voltam para o vestiário, recebem novas instruções, recebem um alimento, recebem água, revigoram as forças para o segundo tempo e vão jogar de novo. Depois voltam para o vestiário. Tem gente que confunde o vestiário com o campo. Como assim, professor? A igreja é o meio. Para quê? Para a missão, para o serviço, para o reino de Deus. Então, a igreja é o vestiário. Quando a gente vai à missa, a gente ouve as instruções para quando terminar a missa, no mundo, que é o campo, a gente jogue de acordo com a instrução recebida. Agora tem cristão que quer ficar só dentro do vestiário. Tem leigo que quer ser padre dentro da comunidade, e é leigo quanto vocação, mas quer ficar só pertinho do altar ali, servindo só ali. Quer dizer, meu irmão, não, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para nos munir da palavra, do alimento da Eucaristia, para que nós saiamos para o mundo, para vivermos no mundo o Evangelho. Você não é padre, nem eu. Percebe? E, portanto, somos chamados a ir ao mundo. Ir a todas as dimensões da sociedade. No universo jurídico, no universo educacional, no universo político, no universo cultural. É isso? Então, aqui os dons devem ser para esse aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E olha que dado interessante: até que todos cheguemos à unidade da fé. Uau! Os dons, os serviços devem conduzir-nos até a unidade da fé. Isso é lindo demais. E ele agrega: e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu Deus, que texto fantástico! Então, os dons, os serviços levam a esse aperfeiçoamento para uma missão, para a unidade, para o pleno conhecimento do Filho, a fim de que alcancemos, portanto, à medida da estatura da plenitude de Cristo, essa varonilidade perfeita em Deus. E aí continua. Olha quantas finalidades ele vai colocando no texto.
para que não mais sejamos como meninos. Então, dentro da igreja, os dons e os serviços são para que cada um de nós viva a experiência de crescimento. Não estacionamento na fé, mas crescimento. E aí ele vai categorizar esses meninos. Como é que menino na fé, como é que criança na fé é? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. A realidade que a gente vive hoje no Brasil são de pessoas na nossa comunidade de fé que são crianças no Evangelho, que não foram aperfeiçoadas, pessoas que não foram aperfeiçoadas, pessoas que não cresceram nessa varonilidade perfeita, de acordo com essa estatura de Cristo, e qualquer vento de doutrina leva embora. Qualquer um que bate na porta dele apresentando uma proposta sedutora de cristianismo, vão embora. Pois é. Agora, eu observo essa realidade a partir de uma perspectiva crítica, autocrítica. Nós estamos proporcionando esses momentos de crescimento ao povo de Deus, enquanto igreja. É um desafio. Essa evasão de pessoas da Igreja Católica não é à toa. Alguma coisa nós estamos deixando de fazer. Eu não costumo culpabilizar os irmãos totalmente que saem, porque é muito fácil a gente dizer assim: olha, quem está saindo é infiel. Essa é uma frase que mascara os problemas que a gente tem de formação dentro da nossa experiência eclesial. Então eu prefiro dizer que eu faço parte da culpa, porque eu tenho feito pouco para aperfeiçoar os irmãos com o meu ministério. E você tem feito muito? E o que pode ser feito? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, olha como é maravilhoso o argumento dele: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo tem uma teologia muito bonita que ele trabalha nos seus escritos. E essa teologia, ela está condensada num versículo belíssimo, que é Filipenses 3,16. Ele fala a respeito do chamado que nós temos de avançar na profundidade do nosso relacionamento com Cristo e com os irmãos. E ele diz lá assim: independentemente do grau a que chegamos, diz ele, o importante é prosseguir decididamente. Paulo entende que nós não podemos, em momento algum da nossa vida, deixar de crescer. Em momento nenhum da nossa vida, a gente pode estacionar na fé. A gente precisa avançar. A pergunta desafiante é: o que nós temos feito para avançar? Quantas formações a gente participa, quantos livros a gente lê, quantos momentos formativos nós participamos com afinco, vontade, desejo, gana.
o que temos feito para crescer? Então Paulo diz, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. E aí ele começa a especificar esse Cristo cabeça, e ele diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu Deus, que maravilha de texto! Que maravilha de texto! Paulo aqui está expressando essa ideia, cada um de nós cooperando uns com os outros, nesse processo de viver o nosso ministério, munido dos dons para o aperfeiçoamento de todos, nós vamos crescer, nós vamos aumentar a força desse corpo, cada um de nós, juntos. Coisa maravilhosa. E aqui termina esse versículo, esse conjunto de texto dos versículos subsequentes aqui ao que nós trabalhamos. É muito bonito. E esse conjunto de 16 versículos é o conjunto base de toda a segunda parte. Nesse momento, eu vou projetar o texto lá, não vou me ater tanto aos slides aqui, tá bom? Para que a gente possa correr um pouquinho mais rápido, em vista da gente conseguir ler aqui mais passagens dessa segunda parte. Então vamos ao texto agora. Eu vou pegar aqui a tradução da Ave Maria, tá bom? Deixa eu colocá-la aqui. E também vou deixar aqui na tela para vocês. Deixa eu trazer aqui, eu vou trazer aqui para a tela, ó. Deixa eu colocar para cá. Opa. Deixa eu colocar para cá. O texto interlinear, português-grego, tá? Para a gente ir acompanhando juntos aqui, ó. Ok? Então vamos para o versículo 16. Ok? Desculpa, 17. Vamos para o versículo 17. Tá? Vamos lá. Olha só que interessante aqui. Paulo continua a argumentação. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Aqui há algo muito importante. Se nós observarmos aqui no grego, ó, nós temos esta partícula, em grego, traduzida aqui como portanto, é aquela mesma que ele usou no versículo 1. Então, trata-se de um conectivo aqui, dando continuidade ao raciocínio na direção de dizer assim, tudo isso que eu falei, então, por causa de tudo isso que eu falei, eu digo para vocês, eu falo para vocês, e no Senhor eu testifico. O termo testifico em grego é o verbo martiriomai. Martiriomai é um verbo muito bonito, porque deu depois na palavra martírio. Martírio é testemunho. Aqui está traduzido como testificar. Então, é uma palavra forte que ele usa aqui. É uma palavra forte que ele usa. E diante dessa palavra forte, lá vem ele então. Não
mas andeis. Lá na Bíblia Ave Maria está: não persistais em viver como pagãos. Ali, o andar é aquele verbo peripateó. Está claro que eu tinha falado anteriormente? A Bíblia Ave Maria não traduz ao pé da letra, ela traduz a ideia, que é a ideia de vivência. Então, não mais andeis como andam os pagãos. Agora, Paulo parece estar falando para aquela que é a audiência maior do escrito, os pagãos, aqueles que tinham vindo do mundo pagão para a fé cristã. Nesse momento, ele começa uma exortação à vida de santidade. Então, ele opera aqui nesse horizonte da moral cristã nesse momento. Então, deixem de viver como os pagãos viviam, como vocês viviam enquanto pagãos, aliás. Esse é o ponto. E aí, então, ele diz: esses pagãos têm o entendimento obscurecido, ou seja, não têm o conhecimento claro. A sua ignorância e entendimento de coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Exato, esse endurecimento do coração. Olha que dado interessante. Ele os chama de indolentes. O termo grego utilizado é insensível. Eu acho muito interessante aqui essa tradução, tá? Insensível é aquele que não sente nada. Então, viver como pagão é ser insensível em relação a Deus. Ou seja, Deus para você nem fede nem cheira. Paulo está usando essa expressão. E aí olha que dado interessante. Porque Deus não fede nem cheira para você, que você está vivendo nessa insensibilidade própria dos pagãos. Estes pagãos entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Então Paulo começa a falar dessa vida no pecado daqueles que são pagãos. E exorta a comunidade: não vivam isso. Olha lá, vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo. Exatamente, perfeito, é isso. Se é que o ouvistes e dele aprendeste como convém à verdade em Jesus. Então ele está dizendo: quem é cristão não pode viver como pagão. E lá vem ele então agora, de forma muito bonita, trabalhar aqui, ó, o versículo 22. Olha que coisa interessante aqui no versículo 22. Deixa eu só organizar aqui. Olha o versículo 22. Renunciai à vida passada. Olha que dado interessante. Na Bíblia Ave Maria, nós temos lá uma ordem. No texto grego, essa ordem não existe. É uma forma de explicar o que ele estava dizendo no versículo anterior, tá? No grego, a ideia é: quanto ao trato passado, nesse sentido, quanto àquilo que vocês viviam antes, se despojem do homem velho. Nossa, já? Está acabando já. Se despojem do homem velho. Não vivam como homem velho, como mulher velha. Olha que coisa interessante.
corrompido pelas concupiscências enganadoras. E aí então vem o versículo 23. No versículo 23, o texto da Ave Maria traduz como imperativo. No grego não é um imperativo, é ainda uma explanação daquilo que ele falou anteriormente, tá? Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Eu não gosto muito daquela tradução, tá? O texto grego pode ser traduzido assim, ó: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Que coisa diferente, né? E vos renoveis. Esse vos renoveis, Paulo está trabalhando aqui de uma forma muito interessante, porque o verbo está no sentido passivo. No grego, está no sentido passivo. Vos renoveis não é bem a melhor tradução. É algo como deixem-se renovar na língua grega. Trata-se da operação de alguém que renova um outro na língua grega. Em português, as duas traduções não estão ajustadas o suficiente para a ideia que Paulo está falando. Trata-se aqui daquilo que nós chamamos dentro da exegese bíblica de passivo divino. O que é o passivo divino? São alguns verbos que estão na ordem passiva que denotam a ideia de alguém que age sobre um outro, ou alguém que se deixa operar por um outro. Então aqui, a ideia na língua grega é: deixem-se renovar no espírito do vosso entendimento. Porque quem é que opera a renovação? Deus. Aqui, a mesma coisa. Deixai-vos revestir do homem novo. Ah, que coisa maravilhosa! A gente tem que deixar Deus operar em nós essa renovação. Essa ideia do texto na língua grega. E aí continua. A caracterização do homem novo. Qual é a caracterização? Ele é criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o homem novo é criado em justiça. O que é justiça? Dentro da Escritura, justiça é obedecer a palavra de Deus. É isso que é justiça dentro da Bíblia. Tá? E nesse sentido, o justo, que é o obediente à vontade de Deus, está justificado perante Deus. Isto é, está em paz com Deus. Essa é a ideia, tá? Justiça é esse o sentido nas Escrituras. Depois, retidão procedentes da verdade. Vamos avançar um pouquinho mais, porque o tempo já está se esgotando. Eu preciso correr um pouquinho aqui. Aí então vem uma exortação prática à santidade. Olha lá como ele continua. Por isso, renunciai à mentira. Isso é algo muito bonito. Porque vocês se deixaram renovar por Deus, por isso, deixem a mentira. E vocês devem viver de acordo com a verdade. Então, fale cada um a verdade com o seu próximo. E ele especifica. Por que nós devemos falar a verdade cada um com o próximo? Porque nós somos membros uns dos outros. Que desafio, hein? Que desafio.
a unidade, fruto da salvação, da graça de Deus, nos leva a falar uns aos outros a verdade. Nós somos membros uns dos outros. Agora, abra-se um parêntese para dizer que falar a verdade não é ser ríspido, falar a verdade aqui não significa ser aquele que, de uma forma até às vezes doída, aponta o dedo para o outro num sentido de acusação negativa. Falar a verdade não é isso não, certo? Isso é um ponto interessante. Aí o versículo 26, ele está trabalhando sobre essa questão da santidade nas relações, e no versículo 26, chama-nos a atenção que ele usa aqui, olha só, ele usa um verbo no imperativo grego. No texto da Bíblia Ave Maria não aparece o imperativo. É engraçado que quando é para traduzir o imperativo, que é a ordem, a Ave Maria não traduz. Ela traduz o particípio no imperativo. Ela faz um jogo aqui estranho. Na hora que é para colocar o imperativo, ela não coloca. No grego vem o imperativo, vem uma ordem, vem um comando do apóstolo. Qual é? Irai-vos. Opa! Paulo está mandando a gente ter ira. Aí dá um treco na nossa cabeça. Paulo está mandando a gente se irar. Eu acho muito interessante aqui a construção de Paulo, porque na verdade parece que Paulo tem consciência de que a gente passa raiva na igreja. Olha lá, o padre que o diga. Ele tem consciência. Então ele diz assim, pode se irar, mais ou menos assim, pode se irar. Porém, vem o segundo comando no negativo, não pequeis. Opa! Então Paulo entende que a gente passa por ira, mas ele entende que essa ira não pode te levar ao pecado. Está entendendo aqui? Não dá para negar o sentimento da ira. Paulo é muito sensível à realidade humana, ele sabe disso. Mas quando você estiver irado, não peque. Um exemplo muito clássico que a gente pode dar é no trânsito. Alguém te fechou. Ira vem, é normal. Mas não peque. Na comunidade, alguém fez alguma coisa que te deixa irado. Você vai sentir ira mesmo. Mas não peque. É o desafio. Porque a gente não tem como refrear o sentimento. E às vezes quando a gente tenta refrear a emoção da ira, da raiva, isso gera até problema nas pessoas. Então Paulo está dizendo, não mascare, mas não peque. A ação negativa daquilo que pode, portanto, decorrer da ira, segura as pontas. Né? Segura as pontas, não bata na cara do irmão, não xinga o irmão. Certo? Está acabando, né, pai? E aí, é um texto bonito, tá? E aí, ó, ele continua, com uma outra ordem, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento ou sobre a vossa ira. E ele diz, não deis lugar ao diabo. São vários comandos, várias ordens que ele dá, e nesse sentido, o que ele está querendo dizer? Se a ira veio, resolva, não deixa o dia passar, que não se ponha o sol sobre a sua ira, ou em algumas traduções, sobre o vosso ressentimento. Quando acontecer alguma coisa, resolva.
O que a gente tem a tendência de fazer? Empurra com a barriga. E Paulo está dizendo ali que quando a gente empurra com a barriga, que a gente não resolve, a gente está dando lugar a quem? Ao diabo. E Paulo usa o termo diabo, sabe por quê? Porque o termo diabo em grego, diabolos, significa divisor. Se eu não resolvo, divide. E o que ele está falando? Unidade. Está claro isso? A carta é maravilhosa, é linda, é profunda. As coisas belas na vida demoram tempo. A gente não tem todo o tempo do mundo para ver tudo isso, né? Continuem a leitura. Continuem a leitura em casa. Tá bom? Aprofundem lá. Eu espero ter ajudado vocês nessa segunda parte. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Por ter aceito o convite. Um orgulho para nós, clero, ter um leigo à sua altura ensinar as Obrigado. Escrituras, viu? Obrigado. Eu Feliz. estudei as Sagradas Escrituras, sei da competência que é um estudioso em exegese bíblica. Então, ele, de fato, desempenha muito bem, não só a missão de estudioso, mas também de pedagogo. Obrigado, padre. Ensina muito bem. Obrigado, viu, padre? A casa é sua. Obrigado. Será convidado outras vezes, tá bom? Obrigado. E eu tenho certeza que eles gostaram muito. Obrigado, Mais padre. uma salva de palmas. Obrigado. 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 Muito bem, nós